Shalom, graça e paz. Vamos dar continuidade ao nosso tema da semana, que será sobre Evangelho, salvação, condenação, reino de Deus. Então, nós falamos na abertura do primeiro vídeo que o povo evangélico em si, e o católico mais ainda, desconhece, eu digo assim, 99% do que significa pregar o Evangelho, o que significa ser salvo, o que significa condenação e até mesmo o sentido de reino de Deus. Então, baseado nessa dificuldade, nessa falta de entendimento, nessa falta de conhecimento, eu me propus a cooperar com essa ferramenta, uma série de vídeos que vão instruir você a entender, a compreender todo o sentido desses termos e a realidade que está por trás de cada um. E você tendo esse conhecimento amplo, você poder então entender e praticar a verdadeira pregação do Evangelho, as boas novas. Então nós vimos no vídeo 1, rapidamente um resumo, no vídeo 1 nós vimos a questão do que Deus criou o homem, criou o universo, criou o mundo para o homem. Tá? E nessa relação divindade com a criatura, ele estabeleceu um ato de comunhão, ou seja, Deus quer estar perto do homem, tá? e o criou para estar perto dele. Então foi criado o homem, foi colocado num lugar maravilhoso chamado Gan Eden, Jardim no Éden, e ali ele tinha de tudo do bom e do melhor, né? Além da eternidade. Ou seja, a missão dele seria servir a Deus, que é a mesma palavra que diz que é cuidar do jardim, é a mesma palavra que é traduzida no hebraico para culto. Então a ideia de servir significa cuidar da vida, o culto é nada mais do que cuidar da vida, do seu próximo, da natureza do mundo. Né? Nós temos uma expressão no hebraico, tikkun olam, ou seja, reparar o mundo, cuidar desse mundo, né? Consertar esse mundo. Então o culto, sobretudo a ideia do culto, vem dessa expressão servir a Deus, né? A maneira como eu me encontro para servir a Deus e fazer as coisas acontecerem em relação à minha vida, em relação ao mundo. Isso é agradável a Deus, né? Então, vamos lá, esse é o primeiro passo. Foi criado o homem, colocado no Gan Eden, mas o homem desobedeceu a Deus e foi expulso do Gan Eden e foi colocado na terra de fora, da onde ele foi tirado. Adão foi tirado da terra e colocado no Gan Eden, e ele agora tirou do Gan Eden e colocou de volta na terra, também para cuidar, também para o servir, também para lavrar aquela terra. O mesmo sentido, não? O que ele fazia no Gan Eden, ele vai ter que fazer na terra do lado de fora. A diferença é que ele não vai ter esse lugar de prazer, de delícias, e nem a eternidade ali com ele. E, consequentemente, obviamente, não terá a pessoa de Deus caminhando junto dele ali, a presença de Deus junto dele ali. Então, nós vimos que pecar, hatá em hebraico, o sentido exato é a perversidade humana, ou seja, essa palavra hatá significa ser perverso, né? E o que era a perversidade de Adão e Havá, de Eva? A perversidade de Adão e Havá era que eles quiseram ser igual a Deus. Eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal porque eles quiseram, eles aspiraram ser igual a Deus e num ato de rebelião, ou seja, Deus lá e eu aqui. Eu vou ser o meu próprio Deus e deixa Deus do lado de lá. Então esse foi o pecado, vamos dizer assim, original, né? O hatá que levou. Na verdade, todo pecado ele é resultado disso. Quando você desobedece a Deus, você está impondo o seu eu. Eu quero fazer isso, eu quero ser assim, eu não aceito essa prescrição de Deus para a minha vida, eu vou fazer do meu jeito. Esse é o pecado. E esse pecado leva àquilo que levou lá no Gan Eden, né? O afastamento de Deus. Então, Adão e Havá, né? Adão e Eva, são banidos do Gan Eden e perdem essa comunhão com Deus. Esse é vídeo 1. Vídeo 2, nós falamos sobre as consequências de Adão e Eva para a humanidade, né? Eles trouxeram o Yetzer Hara, que é a inclinação para o mal, ou seja, aquilo que eu chamei de DNA do mal, né? O Yetzer Hara, ele é aquela propensão que nós temos para praticar o que é pecado, para o mal.
Né? Nós não estamos obrigados a praticar o mal. Nós temos o livre-arbítrio ainda de fazer escolhas. E quantas vezes nós fazemos essas escolhas? Quantas vezes nós tomamos decisões acertadas? Outras tantas tomamos decisões erradas. Mas essa inclinação para o mal, esse Yetzer Hara, ele está dentro de nós. É o DNA que nós herdamos lá de Adão e Havá. Né? Ele está dentro de nós e nós estamos propensos a fazer o mal. Vamos lá. Então esse pecado ele vai passando. De geração em geração, chegamos em Noé, né, como citei, Deus se desagradou de toda aquela geração, destrói aquela geração, até mesmo a criação animal estava corrompida diante dos olhos de Deus, e é destruída com o dilúvio, e depois Deus reinicia, né, uma recriação ali, a partir de Noé e seus filhos. Chegamos na Torre de Babel, conhecido como Torre de Babel. A Torre de Babel, ela também é o mesmo pecado lá de Adão, né? O Nimrod, ele deseja também ser Deus. Então ele quer morar no mais alto, no mais sublime dos céus. Por isso ele faz aquela pirâmide alta ali, né? Aquela torre alta. Então, o mesmo pecado, uma rebelião contra Deus, o desejo de habitar os céus e reinar absolutamente como Deus, de fazer o seu nome memorável, né, entre a humanidade. É a idolatria. Por isso que Deus destruiu a Torre de Babel e aí puniu aquela geração toda ali, aquele povo todo. Nós vamos fazer um estudo depois, um vídeo sobre a Torre de Babel. E aí nós vamos chegar lá em Abraão, né? Abraão, que era um homem justo dentro do seu povo. Deus diz, ó, sai de ti mesmo, vai para onde eu vou te mostrar. Ou seja, abandona tudo isso porque aí eu não estarei. Né? Eu vou te levar para onde eu vou estar continuamente. E aí Abraão vai contemplar profeticamente, ele vai ter uma visão espiritual do que é Israel, né? da nação de Israel. Ele vai caminhar na direção de Israel. E aí a história vai mostrando, vai vir Isaac, vai vir Jacó vai ter aquele sonho da escada no Monte Moriá, onde é o piso, né? Onde se construiu os templos e onde vai ser construído o terceiro templo, né? O templo do milênio. E ele existe, né? Está lá em Israel, debaixo do domo dourado. Né? Depois eu mostro aí uma imagem para você ver. E toda essa caminhada até Israel, até a terra prometida, veja, olha a expressão, terra prometida, eu prometi para vocês um lugar onde eu vou habitar continuamente. Está lá em Levítico, eu andarei no meio do meu povo, ele será o meu povo, eu serei o Deus deles. Aquilo que houve de falha com Adão e Havá, Adão e Eva, Deus quer resgatar nisso, né? Eu quero continuar com vocês, eu quero andar com vocês, eu quero viver com vocês. Então eu vou fazer uma nova recriação, a partir de uma nação que eu predestinei. Daí a doutrina da predestinação, o povo predestinado é Israel. Israel é predestinado para ser o povo de Deus, o povo santo, o filho de Deus. E aí ele vai se transformar nesse povo que tem a função de levar luz às nações. E nessa caminhada até Israel, até chegar na Terra Prometida, Moisés é incumbido das corbãs, que é traduzido infelizmente como sacrifícios, dá uma ideia dura, ruim de se ler e de ouvir, né? Mas a palavra lá que é traduzida como sacrifício é corbã, corbanotes no plural. A corbã, ela nada mais a tradução dela significa aproximação, ou seja, através daquele rito eu estava me aproximando de Deus, me aproximo de Deus. Só que antes da instituição das corbã, da corbã, nós temos a revelação de Deus no Monte Sinai. Então Deus desce no Monte Sinai, a sua kevod, né? a sua Shekhinah, ele se manifesta ali e dá as tábuas dos 10 mandamentos, né? Lembre-se que é 10 palavras em hebraico, e a tradução correta, né? E toda a Torá. Né? Você olha assim, da onde saiu todos aqueles escritos do Pentateuco? Saiu dessa reunião de Moisés com Adonai, no Monte Sinai. Ele dita ali para Moisés absorve aquela inspiração toda e transcreve para todos nós, ainda bem, né, que temos a Torá. E isso é a ideia clara de que eu não desisti de vocês, Adonai está dizendo. Eu quero me relacionar com vocês. E eu vou estabelecer as regras para esse relacionamento, que é a sua Torá.
Preste bem atenção, é a Torá que é a regra do relacionamento, da reconciliação do povo com Deus. Aí você vai dizer assim, não, peraí, Pedro, está errado. A reconciliação é o Messias. Ele que veio para reconciliar o homem com Deus. Claro que é. Mas o Messias, ele nada mais é do que a Torá incorporada, a Torá encarnada, vamos dizer assim, né? O Messias, ele é a Torá. E Yeshua diz o quê? Eu não vim destruir a Torá, ele não pode se autodestruir, né? Eu não vim destruir a Torá. Eu vim para completá-la, para preenchê-la, está lá no texto original, né? Ou seja, ele não veio para jogar fora a Torá, ele veio para dar uma visão melhorada do entendimento do que é a Torá, né? Chegamos então nesse momento que é a Israel, e aí nós temos que entender basicamente o que significa Israel. Porque se você não entender o que é Israel, você nunca vai entender o que é reino de Deus, o que é salvação e o que é condenação. Você nunca vai entender o que é evangelho. E você nunca vai entender exatamente o que pregar. Porque hoje a ideia de pregação qual é? Vem para a minha igreja, vai ter uma festinha lá, vai ter um evento, vai ter um teatro, vai ter um evento musical, a banda tal vai se apresentar, nós vamos fazer lá umas atividades recreativas, vai ter umas brincadeiras para as crianças, vai ter uma reunião de adultos, vai ter uma reunião de dia da mãe, dia do pai, dia da família. Vai se criar uma série de estratégias para trazer as pessoas para a convivência naquela instituição denominacional. E isso não é evangelho. Isso, na verdade, é uma armadilha, uma estratégia, eu digo armadilha, né? Porque é uma estratégia criada pelo próprio homem para aumentar o contingente, o número de membros daquela igreja institucional ali. Não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com a igreja que Deus, que Adonai, estabeleceu. Quando diz que o Messias é o cabeça da igreja, não é essa a igreja, é a igreja com I maiúsculo. É isso que eu quero que você entenda. Não estou tentando falar mal do povo evangélico. Eu o amo, eu vim desse povo também. Eu fui pastor evangélico, fui missionário evangélico, tive a experiência muito prazerosa com meus irmãos, com minhas irmãs, os guardo no coração, são meus irmãos, são minhas irmãs. Mas o que eu estou mostrando é que essa igreja ela precisa também voltar. Ela precisa ser restaurada para a verdadeira igreja que existe na Bíblia. E não a institucional, não a que tem CNPJ, não a que tem uma placa lá na parede da igreja com o nome, a fantasia dela, ou como fulano de tal, que é o grande líder dela. Então, nós vamos dar continuidade aos vídeos para que você possa entender exatamente o que é essa caminhada até chegar à salvação e ao reino de Deus. Tá bom? Mais uma pincelada, mais um pouco de conhecimento para que você possa entender exatamente do que eu estou falando e o que significa, então, aí mais adiante, a pregação do Evangelho. Acompanhe o próximo vídeo aí que a gente vai ter muita coisa aí para debater e conhecer, tá bom? Até mais, Deus te abençoe.